município, nos municípios que cortam a região norte do nosso estado, você que nos acompanha na zona rural, ou através do aplicativo da Rádio 98 FM, aqui no nosso estado, em outro país, nós queremos expor as Escrituras e queremos convidá-lo a abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos, capítulo de número 8. Eu vou ler versos do 1 até o 8 e depois versos do 26 até o 40. Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 8. Mesmo assentado como estão, eu os convido a acompanhar a leitura dessa porção da Escritura. Primeiro verso do 1 até o 8 de Atos, capítulo 8, e depois a partir do 26 e até o 40. Acompanhe comigo aí, você que está na sua casa, no conforto do seu lar, nos acompanha também através do Facebook, do Instagram, através do nosso canal no YouTube. Acompanhe a leitura desta porção da Palavra de Deus. Atos 8, verso 1. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Veja agora, a partir do versículo 26 desse mesmo capítulo, a Escritura ainda nos diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhes a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo
é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. E esse foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Eu quero lhe convidar a curvar a sua fronte para orarmos mais uma vez, suplicando a Deus a manifestação da sua graça na exposição da palavra, para que ela encontre guarida nos corações. Curve a sua fronte, feche os seus olhos, vamos orar nesta hora. Meu Senhor, a tua palavra foi lida, como no passado, quando lida e exposta com fidelidade, o Senhor, por teu Espírito, operava sinais, prodígios e milagres, e chamava a uma relação pactual aqueles por quem Cristo morreu. Nós anelamos, meu Senhor, ver cumpridos teus propósitos na vida daqueles que agora escutam a tua voz por meio das Escrituras. E nós queremos te pedir, meu Senhor, que prepare-lhes o coração, a fim de que seja como uma terra bem arada e preparada, para que a boa semente, ao ser lançada, produza os frutos designados por ti na eternidade. Que o Senhor chame eficazmente a uma relação pactual, a uma relação de aliança, aqueles que são teus, dando-lhes consciência do seu pecado e da sua condição vil, como caminho a passos largos para a destruição. Concede-lhes a graça, meu Senhor, da consciência de pecados. Visita também a tua igreja, despertando e fazendo com que a obra da missão, da evangelização, seja cumprida por meio de cada um dos teus filhos, que como Filipe, o diácono e evangelista fervoroso, assim também seja cada um daqueles que se congregam nessa igreja, Senhor, a fim de que sejam agentes da evangelização, para que anuncie a tua palavra, não apenas pela verbalização da mensagem, mas por vidas consagradas, que bendiga, que exalte, que glorifique o teu majestoso, excelso e glorioso nome. Nós oramos, meu Senhor, na esperança de que o Senhor faça cumprir a tua palavra e glorifique a pessoa bendita e maravilhosa do teu Filho, por quem oramos. Amém. Meus irmãos queridos, o livro A Ideia tem suas consequências, de Richard Weaver, da editora Coleção Abertura Cultural. É um convite à compreensão de como se iniciou e como tem se processado a dissolução dos valores comuns ao Ocidente cristão. Este livro nos faz refletir de que, de fato, as ideias têm as suas consequências. Meus irmãos queridos, nossa geração, podemos dizer, acompanha de forma passiva a destruição dos pilares que sempre sustentaram por séculos, não somente o Ocidente, mas a própria Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos lembrar que, de fato, as ideias têm as suas consequências, e há, de fato, uma coisa que não pode ser mais forte do que uma ideia. Victor Hugo afirmou que uma ideia tem a sua hora de chegada. Meus irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo é muito mais do que uma ideia. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é definido pelo apóstolo Paulo em carta aos Romanos, lá no capítulo 1, como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. As ocorrências desse livro de Atos aquecem o nosso coração de paixão pelas almas.
As ocorrências vibrantes da igreja, ainda no seu nascedouro, apresentam um convite a abraçarmos a obra da evangelização e de missões. De forma especial, as ocorrências do capítulo 8 do livro de Atos nos revelam o vigor, a empolgação, a motivação e a vibração dos primeiros cristãos para anunciar as boas novas da salvação. O capítulo 8 desse livro gira em torno de 4 homens. Se você ler todo o capítulo 8, você perceberá claramente isso. Primeiro, nós temos Lucas, que é o autor do livro de Atos, apresentando um certo Saulo, este que foi um ferrenho perseguidor dos cristãos. Os versos do 1 até o 3 do capítulo 8 revelam isso de uma forma muito clara. Nós olhamos para a passagem e percebemos ainda que Lucas nos apresenta um outro personagem. Vejam, versos do 4 até o 8 do livro de Atos, lá no capítulo 8, nos revela Filipe, um diácono e evangelista fervoroso e obediente em sua missão de proclamar as boas novas da salvação. Percebemos ainda, meus irmãos, que Lucas também nos revela, na passagem que nós omitimos na leitura, um certo Simão. Podemos defini-lo como uma semente de joio em meio ao trigo refinado do primeiro século, gente que abraçou a missão da igreja e que estava proclamando o evangelho da salvação. Mas por fim, Lucas nos apresenta também um certo religioso, fervoroso, que foi incluído na eternidade no rol dos eleitos e que foi chamado eficazmente através da pregação desse fervoroso evangelista. Refiro-me à última passagem lida, a figura do etíope, que vem de uma reunião religiosa em Jerusalém. Meus queridos, nós olhamos para a passagem inicial de Atos capítulo 8 e percebemos inicialmente que Lucas nos apresenta um certo Saulo, e ele define o papel de Saulo ainda antes da sua experiência registrada no capítulo 9 de perseguir a igreja do Senhor Jesus Cristo. O verso 1 de Atos 8 diz: Saulo consentia com a sua morte. Está falando do primeiro mártir do cristianismo, Estevão, o diácono. A sequência da leitura ainda nos diz: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, diz a Escritura, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Meus irmãos, nós precisamos de compreender não somente quem foi esse homem antes da sua conversão, como também precisamos de compreender o seu papel e a sua perseguição, e o papel dessa perseguição na expansão da mensagem da evangelização. Meus queridos, Saulo nasceu em Tarso da Cilícia. Lucas registra isso em Atos capítulo 22, versículo 3. Meus irmãos, Saulo foi um hebreu de hebreus e apenas inspirado do próprio apóstolo na segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 11, verso 22, nos mostra isso. Meus irmãos, Saulo foi um filho de fariseus e Atos capítulo 23, verso 6, nos mostra isso muito claramente. Saulo também foi um cidadão romano, como em Atos capítulo 16, verso de número 37. Meus queridos, este homem, Saulo de Tarso, ele foi educado por um homem sábio e douto, cujo nome era Gamaliel, e que viveu em Jerusalém. Lucas registra isso em Atos, capítulo 22, versículo 3. Saulo se tornou um fariseu devoto. Lucas também registra isso no seu evangelho, no capítulo 26, aqui em Atos, versos 4 e 5.
Mas nós sabemos ainda que Saulo, acerca da sua relação com a lei de Deus, era irrepreensível. Ele mesmo registrou essa verdade lá na carta aos Filipenses, capítulo 3, verso 6. Meus queridos, Saulo foi, de fato, um dos jovens fariseus mais promissores de Jerusalém, e ele tinha efetivamente o caminho aberto para se tornar um grande líder entre aqueles judeus do primeiro século. Do ponto de vista humano, meus irmãos, eles carregavam muitas características de alguém pouco provável a experiência da conversão. Do ponto de vista humano, devemos também pensar que Saulo de Tarso carregava poucas possibilidades de se tornar um pastor de almas, o maior missionário que a igreja já conheceu. Meus irmãos, Saulo perseguiu homens e mulheres. O próprio texto de Atos, capítulo 22, verso 19, nos mostra isso. Ele se esforçou para que os crentes que viveram no primeiro século renunciassem à fé no Senhor Jesus Cristo, e ele obrigou muitos a blasfemar contra o Senhor. Meus queridos, é nesse contexto da perseguição ferrenha e muito determinada que Saulo de Tarso está desenvolvendo no primeiro século da nossa era, que o texto registra que esta perseguição, que esta afronta, a forma pela qual ele estava hostilizando dos crentes no primeiro século, serviu ao Senhor para dispersar aqueles que estavam na sua zona de conforto em Jerusalém. E é exatamente isso que o texto nos mostra, já que naquele dia, verso 1, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e diz, e todos, exceto os apóstolos que permaneceram lá, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Meus irmãos, de fato, tudo isso acontece tendo como um cenário muito hostil aquela morte de Estevão, que é o primeiro mártir do cristianismo. Alguém já falou, e de fato isso é verdade, um apologeta que viveu no segundo século da nossa era, chamado Tertuliano, que o sangue dos mártires é de fato a semente da igreja. A proporção que Estevão agoniza sendo apedrejado pelos judeus, a igreja é despertada no seu compromisso evangelizador. A proporção que Saulo de Tarso vai arrasando, invadindo as casas e as sinagogas e perseguindo os crentes, essa igreja é aquecida no seu compromisso evangelizador e missionário e passa a pregar em todas as regiões. Meus irmãos, é esse de fato o cenário que nós temos, e é nesse contexto de perseguição que surge na cena da passagem Filipe, um diácono que também era evangelista, cujo coração era cheio de paixão pela obra missionária. É isso que nós encontramos aqui, a partir do versículo 4, já tratando da dispersão da igreja, da forma como todos, exceto os apóstolos, foram espalhados, exatamente por causa da perseguição que o próprio Saulo está imbuído em realizar contra o povo de Deus, que Filipe então assume esse compromisso, e agora, não mais em Jerusalém, mas em Samaria, passa a anunciar a palavra de Deus. Veja comigo, pois a segunda seção da passagem nos revela isso, a partir do versículo 4 e até o versículo 8 de Atos, capítulo 8, a Escritura diz assim: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria
naquela cidade. Meus queridos, nós precisamos primeiro de compreender que o locus da ação missionária de Filipe, o diácono e evangelista fervoroso, era insalubre. Devemos lembrar que evangelizar samaritanos nunca foi tarefa fácil, e se você se debruçar sobre a Escritura, você perceberá isso na experiência da narrativa registrada em João, capítulo de número 4, versos 22 e 23, naquele encontro do Senhor Jesus com a mulher samaritana. Os samaritanos eram um povo mestiço, eram judeus que tiveram relações mistas, e daí se criou esta casta, ou esse grupo étnico que se ocupava em trazer dificuldades, muitas vezes, na própria interpretação da lei. João capítulo 4, versos 22 e 23, nos mostra com muita clareza a dificuldade que Filipe encontraria em pregar o evangelho aos samaritanos, já que eles eram opositores dos judeus. Vejam, João 4, verso 22 diz: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus então disse àquela mulher: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Volte então a sua Bíblia lá no livro de Atos, no capítulo de número 8, verso do 4 até o 8, e você vai perceber que, muito embora o lugar de trabalho de Filipe, o evangelista e fervoroso diácono missionário, fosse insalubre, muito embora ele estivesse a encontrar resistência de um povo antagônico aos valores do reino de Deus, o que nós percebemos é que o seu trabalho em Samaria foi muito abençoado. Percebam que o texto nos mostra, no verso de número 6, que o Senhor inclinou o coração das pessoas para acatar a mensagem de Filipe. Percebam que no verso 7, que houve libertação de possessão demoníacas e curas supranaturais. Percebam que no verso 8, há o registro de Lucas, que houve grande alegria naquela cidade. Meus irmãos, de fato, muito embora houvesse dificuldades, muito embora Filipe estivesse diante de um público insalubre, de gente que tinha dificuldade de compreender a palavra de Deus, ele estava ali cumprindo a sua missão como evangelista, ele estava ali cumprindo a sua missão como alguém que foi comissionado por Deus para anunciar as boas novas da salvação, e Deus pega tudo que aquele homem estava fazendo, anunciando a boa palavra, e passa a operar no meio daquelas pessoas, de modo que as multidões atendiam unânimes a sua voz, de modo que as pessoas recebiam a libertação dos espíritos imundos que as possuíam, de modo que havia curas sobrenaturais, e o texto vai nos mostrar que houve grande alegria naquela cidade. Meus queridos, nós só precisamos, como Filipe, assumir o nosso papel de agentes da missão. Nós só precisamos, como Filipe, dispor a nossa vida e ir para onde o Senhor nos mandar, para que a proporção que preguemos a sua palavra, para que a proporção que anunciemos as verdades reconciliadoras do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo faça a obra que nenhum homem pode fazer. A dificuldade que a igreja tem para anunciar as boas novas da salvação é que ainda não houve uma dispersão. A dificuldade que a igreja tem hoje, muitas vezes, de pregar a palavra de Deus, é que muitas pessoas continuam na sua zona de conforto, como muitos estiveram em Jerusalém, sem o desejo de sair para outros lugares, para que a palavra de Deus fosse anunciada. Pela perseguição de Saulo, pela condição que a igreja estava vivendo no primeiro século, que a palavra de Deus vai sendo anunciada a todos os cantos, e nós lembramos um pouco da história desta igreja. Nós lembramos da história de uma igreja que foi objeto da paixão missionária
de pessoas que deixaram a América e que vieram para aqui no século passado, ainda em 1909, para anunciar as boas novas montados em animais aqui na zona da Caatinga. E lá começou a igreja presbiteriana de Campo Formoso. E lá a semente santa do Evangelho foi semeada entre as famílias Regis e Galvão, e ali as pessoas passaram a atender a voz do Evangelho, se estabeleceu um colégio, se estabeleceu uma igreja, os primeiros crentes foram batizados naquele lugar, até que o grupo de Lampião e a coluna Prestes chegaram ali para tirar as pessoas dali, para que elas viessem para aqui, para que essa igreja pudesse se estabelecer nesse lugar. Meus irmãos, às vezes o Senhor faz mudanças na nossa vida que nós não compreendemos. Às vezes Ele resolve enviar perseguição, às vezes Ele resolve enviar dores e angústias para que a mensagem do Evangelho seja pregada. E é essa experiência que vivemos aqui, lá no século passado, nessa cidade, é a mesma experiência que Filipe está vivendo, já que ele saiu de Jerusalém por causa da perseguição e vai então para Samaria, e diz a Escritura que as pessoas atendiam unânimes à sua voz. Mas o texto segue, e o que me chama a atenção, meus queridos irmãos, naquela última sessão da passagem lida aqui, é a disposição de Filipe para anunciar as boas novas da salvação. A última sessão dessa passagem põe em visibilidade o esforço evangelístico de Filipe e o vigor missionário desse homem de Deus. Este vigor é provado pela fidelidade que ele tinha à missão e pela disponibilidade que ele tinha para o serviço missionário. Meus irmãos, vejam que Filipe já havia anunciado a palavra de Deus em Jerusalém. Atos capítulo 8, verso 1 nos mostra isso. Percebam que em Atos capítulo 8, verso 5, Filipe já havia anunciado a mensagem da palavra de Deus em Samaria. Se nós continuarmos folheando a Escritura, nós vamos ver que ele pregou lá em Gaza, Atos capítulo 8, verso 26, e depois então ele rumou para Azoto e para Cesareia. Lucas registra isso em Atos capítulo 8, verso 40. Meus irmãos, nós devemos compreender que, de fato, a experiência de Filipe é a experiência de alguém que deixa o glamour e os holofotes de um lugar onde ele está pregando o Evangelho, onde as pessoas estão atendendo unânimes à sua voz, onde Deus está operando sinais, prodígios e maravilhas, e ele recebe da parte de Deus uma missão para ir pregar apenas a uma pessoa. Vejam, porque é o próprio texto que vai nos mostrar isso. Atos capítulo 8, agora versos 26 até o versículo 28, diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Veja o que o texto diz: ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera a adorar em Jerusalém, verso 28 diz, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Meus irmãos, esta de fato é uma atitude, podemos dizer, inusitada. É um homem que deixou Jerusalém, que estava pregando a palavra em Samaria. O texto diz que as multidões atendiam unânimes à voz de Filipe, com seu coração cheio de desejo missionário e de anunciar a palavra de Deus. O texto diz que ali, à proporção que ele anunciava a palavra, Deus operava, libertando as pessoas da escravidão de Satanás e dos seus próprios pecados. O texto também nos diz que grande alegria visitou aquela cidade, e nós compreendemos que essa alegria é o fruto do Espírito e da conversão, da regeneração, do novo nascimento que visitou aquelas pessoas. E de repente esse homem recebe uma ordem:
para deixar toda essa estrutura e toda aquela gente que estava ouvindo a sua mensagem, a palavra de Deus, para ir para o deserto. E o texto mostra que ele se encontra com um alto oficial de Candace, a rainha dos etíopes, que está voltando de Jerusalém quando ele foi para a adoração. Meus irmãos, de fato, este alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, era um homem interessado pelas coisas do reino. Meus irmãos, da Etiópia para Jerusalém, onde ele foi, era cerca de 300 quilômetros em cima de uma charrete. É como se nós saíssemos daqui para ouvir a pregação do Evangelho em Feira de Santana. É basicamente a mesma distância de Salvador para Aracaju. Ele sai da sua cidade, do conforto da sua casa, se expõe aos perigos das feras, das serpentes, dos salteadores, e vai para Jerusalém, onde ele escuta na sinagoga a exposição do livro do profeta Isaías. Meus irmãos, nós olhamos para a experiência deste homem e percebemos o quanto o Espírito Santo operou no seu coração, o quanto aquela palavra ardia no seu coração, à proporção que ele voltava e ouvia o sacerdote, o escriba, expondo as escrituras e criando relações estreitas entre o texto de Isaías, capítulo 53, e o Cristo que viria. É este homem que Filipe é enviado, é a este homem que essa palavra pregada por alguém que não tinha nenhuma relação com Deus, nenhuma relação pactual, já que a coisa se dava dentro de uma sinagoga, de pessoas que ainda estavam aguardando a vinda do Messias, é a este homem que Filipe é enviado para pregar a palavra de Deus no deserto. Vejo então que o texto nos mostra que o Espírito diz a Filipe, verso 29, ele dá uma ordem. A primeira ordem foi de que ele deixasse Samaria, e ele prontamente se levantou e foi, verso de número 26. Agora, verso 29, o texto diz que o Espírito fala novamente a Filipe, dizendo: aproxima-te desse carro e acompanha-o. E o texto diz que, correndo Filipe, verso 30, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vem lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Meus irmãos, muito embora o texto fale desse alto oficial de Candace, a rainha dos etíopes, nós sabemos que esse homem não estava sozinho. Ele estava acompanhado de um grupo seleto de pessoas etíopes que estavam voltando de Jerusalém, e como havia um hábito do ponto de vista pedagógico de ler em voz alta para o livro do profeta Isaías em voz alta, e é isso que dá visibilidade a Filipe acerca daquilo que aquele homem estava fazendo. E o texto mostra então e a passagem que ele estava lendo está registrada no livro do profeta Isaías, lá no capítulo de número 53, que nós inclusive já cantamos aqui uma canção do Projeto Sola. Veja a passagem: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Meus irmãos, é esta passagem que aquele homem estava lendo sem ter a compreensão de quem de fato o texto falava. A sequência da narrativa do livro de Atos nos mostra isso, versos 32 e 33, e agora no verso 34, então, o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala desse mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Meus irmãos, nós lemos
essa passagem e às vezes consideramos de somenos as dificuldades que as pessoas têm quando elas estão lendo a Bíblia sem que tenha próximo um intérprete. Alguém que possa explicar-lhe de quem o texto está falando. Alguém que possa explicar não somente uma passagem, mas pegar essa passagem e aplicar o plano da redenção, a mensagem da salvação. É isso aqui que esse homem, cujo coração ardia de paixão missionária, está fazendo. Uma coisa tão simples, que talvez qualquer um de nós tenhamos a capacidade de fazer, e tantas vezes não fazemos, modificou a vida e a história desse homem. Ele lia a Bíblia, contudo não conseguia entender, mas perto dele estava um homem de Deus, que lhes anunciou que o texto de Isaías estava apontando para o Senhor Jesus Cristo, e nós podemos perceber na sequência da passagem que eles seguem, verso 36, caminham fora e chegam a certo lugar onde havia água. Então o eunuco diz para ele: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se creis de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, Filipe batizou o eunuco. Meus irmãos, um encontro aparentemente sem nenhum propósito. Dois homens sentados em uma charrete, em um deserto, com um livro aberto do profeta Isaías, com uma passagem marcada que sinaliza o poder, a graça, a bondade, a longanimidade da pessoa bendita e maravilhosa do Senhor Jesus. Meus irmãos, esta mensagem deveria aquecer o nosso coração de vigor missionário. Esta passagem deveria nos despertar para não considerarmos qualquer encontro como algo de somenos, alguma coisa que não tem nenhum valor, mas aproveitarmos cada encontro, cada momento da nossa vida para anunciar a pessoa de Jesus Cristo, porque foi através de Filipe, da sua obediência, do seu vigor missionário, do seu compromisso missionário, que a vida desse homem e daqueles que estavam na sua casa foi transformada. Meus irmãos, esse agente do passado hoje somos nós. Somos nós que precisamos de empunhar o pendão real e anunciar as boas novas da salvação. É através de mim e de vocês que a missão da igreja ela vai se cumprir. É através de mim e de vocês que essa sociedade mergulhada nesse estado de imoralidade será redimida pela mensagem reconciliadora do Evangelho. Ou a igreja abre a boca e anuncia e vive o Evangelho, ou então cada dia a sociedade vai se perder mais e nós não teremos como justificar a nossa negligência. Esse homem deixa Jerusalém. O texto nos mostra muito claramente isso. Ele vai para Samaria, mas agora está no deserto, pregando para apenas uma pessoa. Meus queridos, a história das missões mostra-nos tão claramente que os homens que deixaram a missão, que deixaram a sua pátria, que deixaram o seu conforto, também pagaram um preço muito grande. Nós somos alcançados no nosso país, primeiro por uma incursão de protestantes franceses, ainda no século XVI, enviados para o Brasil por João Calvino. Fomos visitados no nosso país também por episcopais, por congregacionais, por pessoas que deixaram a pátria e o conforto para trazer-nos a mensagem da salvação. Fomos visitados no nosso país, enquanto presbiterianos, por um jovem destemido, cujo coração vibrava por amor, por paixão às almas perdidas, chamado Ashbel Green Simonton, que deixou o conforto da América, o conforto de uma estrutura, de um lar, de uma economia superavitária, de uma igreja que lhe acolhia, de um seminário em Princeton, onde ele ouvia a palavra de Deus, para vir para aqui e ficar apenas por 8 anos e deixar todo esse legado que temos.
Nós precisamos pedir a Deus que Ele nos dê despertamento evangelístico. Nós precisamos pedir a Deus que Ele nos dê compromisso missionário. A missão da igreja está em nossas mãos. Nós precisamos, como Filipe, ter disposição para anunciar as boas novas da salvação. O texto nos mostra, meus queridos irmãos, que o encontro de Filipe, o diácono e evangelista fervoroso, missionário, com o alto oficial de Candace, revela alguns traços do seu comportamento cristão. O primeiro traço do comportamento cristão desse jovem homem de Deus é que ele tinha um ministério itinerante. Nós percebemos isso por esse caminhar de Filipe, que está em Jerusalém, que a igreja é perseguida, ele vai para Samaria, e ali está pregando a palavra de Deus, um anjo lhe aparece, ele manda ir para o deserto, ele sai para pregar apenas para uma pessoa, e ele não para ali, o texto vai mostrar na sequência que ele deixa aquele lugar, e vai ainda para Azoto e para Cesareia, para pregar a palavra de Deus. Então o ministério e o traço religioso de compromisso que esse homem tinha com Deus, era de alguém itinerante. Por onde ele passava, com quem ele encontrava, o seu assunto era Jesus Cristo, era a obra da redenção, era o perdão de pecados, era a vida gloriosa na eternidade, e ele anunciava a tempo e a fora de tempo esta mensagem, servindo-se como um agente de missão para resgatar aqueles que estavam sendo oprimidos por Satanás. Mas há um outro traço aqui da sua vida, é que ele também teve um ministério dinâmico e simultâneo. Quando nós falamos sobre a simultaneidade do trabalho missionário de Filipe, é que ele vai deixando uma base de missão, de evangelização em cada lugar. Ele não está preocupado e focado apenas com o lugar. Ele não está em Jerusalém, focado com a igreja e preocupado apenas com a igreja em Jerusalém, mas em cada lugar que ele anda, o seu desejo é fazer conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Meus irmãos, deveria ser assim também conosco. Nós andamos em tantos lugares, visitamos banco, agência lotérica, vamos a clínicas, a hospitais, andamos em escolas, em faculdades, em empresas, temos vizinhos, pessoas dentro da nossa casa que jamais ouviram falar de Jesus e que precisam ser confrontadas pela palavra, mas nós muitas vezes não abrimos a boca. E o ministério de Filipe era um ministério dinâmico e simultâneo, mas ele também é caracterizado pela abnegação. Meus irmãos, esse homem deixou Samaria, onde os holofotes todos estavam voltados para ele. Ele deixou Samaria, onde as pessoas atendiam unânimes a sua voz, onde a cidade reconhecia o valor do seu trabalho, para de forma abnegada sair para o deserto, para pregar para uma pessoa apenas. Meus queridos, nós precisamos de compreender que a missão exige abnegação. Nós precisamos dispor a nossa vida para o serviço de Cristo, para anunciar as boas novas da salvação, e isso exige abnegação. O trabalho missionário nessa região exigiu muito dos primeiros pastores. Lembramos de todos aqueles que passaram por aqui, que subiram nessa tribuna e que tantas vezes saíam daqui sentados em lombos de animal, cortando toda essa região debaixo de sol e de chuva, andando daqui para Jacobina para anunciar lá a palavra de Deus, daqui para Juazeiro, para as fazendas Quixaba e Alazão, para pregar a palavra de Deus. E lembramos também a necessidade de abnegação. Não há como fazer missão, não há como evangelizar se não formos abnegados no serviço. E Filipe era assim, um homem abnegado. Mas o texto mostra que, não obstante a esse ministério itinerante, a esse ministério dinâmico e simultâneo, até abnegado, ele era alguém de teologia saudável. E a gente percebe isso porque a proporção que o alto oficial de Candace, rainha dos etíopes,
lê o livro do profeta Isaías, ele se apropria de uma hermenêutica muito sadia, poderíamos dizer, uma hermenêutica histórico-gramatical, que é a hermenêutica utilizada pelos reformadores para interpretar fielmente a passagem, usando o que nós conhecemos como analogia da Escritura, explicando a passagem do Antigo Testamento com a realidade que nós encontramos no Novo, de que aquele servo sofredor era a pessoa de Cristo. Então, meus irmãos, não é apenas ter a disposição de um ministério itinerante, dinâmico, simultâneo, abnegado, é necessário ter uma boa teologia, anunciar as boas novas da salvação, segundo o registro da palavra de Deus. Mas há um último aspecto aqui, que nós podemos destacar sobre o ministério de Filipe, esse diácono e evangelista, cujo coração foi aquecido por paixão missionária. Ele era um homem que pregava um evangelho inclusivo. E quando nós falamos sobre o evangelho inclusivo, nós não temos nenhuma relação com os modismos desses dias. A ideia aqui é de que a inclusão foi de um homem etíope, que não era judeu, e eunuco, cujos judeus tinham dificuldades na relação religiosa. Então ele não está preocupado com o grupo étnico, ele não está preocupado com o traço religioso. O seu objetivo é pregar a todas as pessoas, aguardando que a obra do Espírito lhes convença do pecado, da justiça e do juízo. Mas o texto segue para o final, meus irmãos, em Atos capítulo 8, a partir do versículo 39 e 40, e Lucas então faz o seguinte registro: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e esse foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Meus irmãos, nós iniciamos a mensagem nessa noite afirmando que as ideias têm consequências. Meus queridos, em outubro de 1857, Hudson Taylor começou o seu ministério em Ningpo, na China, e levou a Cristo um homem chamado Ni. Esse homem, meus irmãos e amigos, encheu-se de alegria e quis então compartilhar a sua fé com outras pessoas. Certo dia, o Sr. Ni perguntou a Hudson Taylor: há quanto tempo o povo da Inglaterra já sabia dessas boas novas? Taylor reconheceu que a Inglaterra tinha conhecimento do Evangelho há vários séculos. Então, o Sr. Ni disse para ele: meu pai morreu buscando a verdade. Por que vocês não vieram para aqui antes? Meus irmãos, Taylor não teve como responder a esta pergunta tão dolorosa, e nós precisamos de perguntar, não somente a vocês, mas a todos que nos escutam: há quanto tempo você conhece o Evangelho? Quantas vezes você já dispôs a sua vida para compartilhar as boas novas da salvação? Meus irmãos, Victor Hugo afirmou que há uma coisa mais forte do que todos os exércitos do mundo: uma ideia cuja hora é chegada. Meus irmãos, esta ideia é o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A minha oração e súplica é que Deus aqueça o seu coração por paixão evangelística e missionária, a fim de que você disponha a sua vida para anunciar as boas novas da salvação em todos os lugares por onde você passar. Nós vamos ficar de pé e vamos orar e vamos cantar o hino de número 304, a voz do Evangelho. E depois nós vamos orar ao Senhor. Hino de número 304, do Inário Novo Cântico. Eu quero convidar você